Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e hoje eu vou iniciar esse vídeo com uma pergunta. O imóvel residencial pode ser alugado como não residencial? Depende, né? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: depende. A situação deve ser analisada neste caso. A primeira situação é a seguinte: se existe um contrato lá residencial, se esse imóvel já está alugado e já existe um contrato residencial, isso tem que ser cumprido como residencial. A pessoa não pode simplesmente ir lá, fez a mudança, morou no imóvel, e esse imóvel, aí de uma hora para outra, ela também começa a usar como não residencial, explorar algum certo comércio neste imóvel. Ela, em primeiro lugar, ela tem que informar a imobiliária, o corretor que está administrando este imóvel, né? Para que não haja bochicho. Porque de alguma forma, por mais que ele faça escondido, alguém vai chegar lá no ouvido do proprietário, ou então até mesmo nos nossos ouvidos, né? Para quem está administrando. Porque daí vai haver movimento dentro do imóvel. Então, o imóvel foi alugado residencial. Quando o imóvel é alugado não residencial, é só para a família morar. É diferente daquele não residencial que é o comercial, que é um entra e sai, né? Por isso também que o imóvel não residencial, muitas vezes, é o valor bem mais alto do que o próprio residencial. E às vezes pode acontecer da pessoa ser leiga demais, ela querer alugar o imóvel e começar a querer explorar essa parte lá do não residencial, que é o comercial. Isso eu digo porque ocorreu comigo isso dentro da minha empresa, né? A pessoa alugou o imóvel como residencial, e lá pelas tantas a gente soube, né? Quer dizer, na verdade foi o proprietário que buzinou para nós, entrou em contato conosco e nos informou que a pessoa estava explorando a parte comercial. Ô Lúcia, a gente não alugou o imóvel, foi residencial ou comercial? Eu disse, não, residencial, para a família morar. Não, está acontecendo assim, assim, assim. E o que eu fiz? Daí, lá, entrei em contato. Isso, inclusive, eu já falei em outros vídeos, tá? Se você quiser, assim, né, aquele lá eu dou mais exemplos também, naquele vídeo. Mas daí, nesse caso, o proprietário entrou em contato comigo, me informou. O que eu fiz? Eu tive que entrar em contato com o inquilino. Eu entrei em contato com ele primeiro via telefone e pedindo para ele comparecer no escritório. E após isso também passei um e-mail comunicando, chamando ele para vir no escritório que a gente precisaria conversar, né? Então, e assim aconteceu, né? A pessoa veio e eu pedi para ele, né? Eu perguntei para ele lá como é que o que estava acontecendo, porque o proprietário entrou em contato conosco, que também estava havendo um movimento maior, né, dentro deste imóvel com animais, porque na verdade ele alegou para mim, não, Lúcia, eu faço atendimento com poucos animais lá, gato, cachorro. Então, aí o que eu disse, não, mas daí você não pode. Ai, mas é porque antes a gente tinha um pet, a minha esposa trabalhava com esse pet, e tem alguns clientes que preferem ela. Eu disse, mas você não pode, você tem que encerrar com isso, porque se você continuar com essa atividade lá dentro do imóvel, você precisa desocupar. Nós daí então nós vamos ter que entrar com pedido de desocupação para você, porque você não está cumprindo o contrato que é residencial, porque a lei diz que quando o inquilino
entra no imóvel, né? O locatário entra no imóvel e este imóvel não está sendo de uso daquilo que se destina, nós podemos sim pedir o imóvel, podemos pedir para o inquilino desocupar este imóvel. Claro que tem toda uma parte burocrática por detrás disso, né? Tem que enviar uma carta, né? Pedindo e mencionando lá a lei, né? E que ele tem um prazo tanto para ele desocupar este imóvel, né? Porque pelo não cumprimento pelo contrato que foi feito, um contrato residencial e não um contrato não residencial. Você pode me questionar assim, Lúcia, mas se caso o proprietário quisesse aceitar isso e se caso também o locatário dissesse, então o imóvel eu vou pagar mais, o locatário pode chegar para mim assim, Lúcia, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta, né, por um valor maior e tu encaminha para o proprietário, que é o locador, vamos ver se pode acontecer isso. Aí ele me questiona, pode acontecer isso? Pode, também pode ocorrer isso, mas pode ocorrer isso se caso entrar um acordo, se entrar em acordo locador, locatário, e eles concordaram entre si que isso que poderia, o proprietário aceitou porque o imóvel dele tem estrutura para, no caso, esse exemplo que eu citei, que é o PET, porque daí, claro, o imóvel tem que ter toda aquela parte de estrutura, porque, na verdade, que a água, quando vai lavar os bichinhos vai sair muito pelo, né? Muito pelo. Também tem tosa, a lavação, sai muito pelo. Claro que daí também o locador vai citar, o locatário vai citar isso. Não, nós vamos adaptar, vamos dizer assim, colocar uma tela, né? Naquela parte onde cai a água. Aí você vai me questionar, Lúcia, mas se existir um acordo entre o locador e o locatário, esse contrato de locação que residencial pode ser transformado em um contrato de locação não residencial? Até pode. Nós corretores aqui, administradores, nós estamos aqui no papel de nós fazermos o nosso trabalho. E o nosso trabalho é o quê? Administrar este imóvel, né? Então, daí eles vão entrar ali em acordo. O locador vai dizer que ele aceita, mas que que o locatário tem que montar uma estrutura X lá, vamos dizer, talvez colocar uma peneira, ou ele vai explicar, ele vai fazer um layout, como é que ele vai fazer as adaptações, no caso, se ele continuasse usando para o PET, né? Que não foi no caso desse meu exemplo. Nesse meu exemplo, o proprietário não aceitou. Então, mas você está me questionando se caso houvesse essa situação, né? Aí então nós adaptar a própria estrutura, o locatário vai ter que adaptar, também um acordo entre eles, né? Adaptar a estrutura do imóvel para poder fazer esse trabalho lá dentro deste imóvel, né? Então, e daí na parte burocrática nós temos que definir, né? Aí, então nós vamos ter que vai precisar haver um cancelamento deste contrato de locação residencial para transformar num contrato de locação não residencial, que é o comercial. Por quê? Porque isso vai envolver algumas cláusulas que deve ter no contrato de locação comercial que não é preciso ter no contrato de locação residencial. Precisamos cancelar esse contrato de locação residencial e fazer um contrato de locação não residencial.
Claro que com a anuência tanto de locador e locatário, né? Porque aqui o nosso papel é concordar com eles. Eles estão acordando isso, o que é um contrato de locação? O contrato de locação é um acordo entre as partes. O nosso papel aqui, como corretor de imóveis, o administrador de imóveis, é intermediar, né? Trazer lá o inquilino locatário para colocar naquele imóvel que o locador trouxe para nós, que é o proprietário. Então, esse é o nosso papel. Se nesse meio, tá circulando dinheiro, eles resolveram, eu vou pagar tanto de valor maior e eu quero transformar, acordar, o nosso papel aqui é fazer isso. Pode ser feito um aditivo? Não, esse aditivo não deve ser feito. Você vai cancelar esse contrato de locação residencial e fazer um contrato de locação não residencial. Aí você pode me questionar, mas Lúcia, por que não pode ser feito? Porque existe algumas cláusulas, né? Algumas cláusulas que precisa ser modificado pelo o residencial por não residencial. Confusão, né? Meu Deus. Não, mas não é confusão não, é isso daí mesmo que eu estou dizendo. Então, existe cláusulas do não residencial que precisa ir nesse contrato que é o não residencial. Por isso que deve ser cancelado, né, esse contrato de locação, porque é um contrato residencial, vai ser transformado nesse contrato não residencial, que é o comercial. Se o imóvel ainda não estiver alugado e ele a gente divulga para o imóvel sendo residencial. Se caso surgir algum pretendente para alugar este imóvel e questioná-los se este imóvel residencial, a pessoa pode explorar o comercial lá dentro, que é o não residencial, né? Então, aí é uma questão também que deve ser conversado, né? Entre corretor, locatário e locador, né? Porque tem situações que fica desagradável, né? Porque isso eu estou passando para vocês porque foi um fato até que não havia acontecido comigo ainda, né? Mas foi devido ao tipo do imóvel que está sendo divulgado, que é para residencial, e que ocorreu essa situação, né? Então, inclusive aconteceu por duas situações, na verdade, né? Então, houve procura, né, disso na minha empresa. É que eu tenho um imóvel, quer dizer, eu tenho não, a minha empresa tem, né? Existe um proprietário, lógico, ele botou este imóvel para eu administrar, eu já administro desde quando foi construído, foram duas irmãs que construíram este imóvel e elas colocaram lá comigo direto, então é desde o início realmente que eu administro esse imóvel para elas. Então, é o imóvel que fica no centro ainda, inclusive eu acredito que ele deve ter uns 500 metros de distância onde é hoje a minha empresa. E ele é assim, ele fica numa rua bem movimentada também, e próximo de um sinaleiro, e ele tem duas salas comerciais, né, na parte de baixo, na parte térrea, e existe dois apartamentos muito bons também, assim, apartamentos bem espaçosos, né? Então ele é 2 quartos com banheiro, sala imensa, cozinha imensa, a lavanderia também bem espaçosa e garagem. Então, o que ocorreu? Este imóvel desocupou e ocorreu que aconteceu de dois clientes, dois pretendentes, né? Um foi que iria morar no imóvel e que se poderia atender alguns clientes dela
que era uma cliente antiga, porque ela é cabeleireira, né? Bom, gente, nessa hora é de se analisar, né? Eu particularmente eu acho muito difícil assim, principalmente nessa situação, porque já que são dois apartamentos, somente dois apartamentos na parte de cima, porque tu vai envolver a área comum, né, que pertence a esses, existe uma escadaria e tem um corredor, então vai ser circular pessoas onde, como tem, se fosse, olha, um apartamento só um único apartamento, eu não iria colocar muito obstáculo em relação a isso. Mas quando envolve, são dois apartamentos residenciais, né, que tem em cima, residencial que tem em cima. Então vai envolver outras pessoas, outros moradores. Então vai ficar naquele entra e sai, se torna muito desagradável. Porque numa dessa, se tu aceita colocar essa pessoa lá dentro, pode ocorrer, que pode ocorrer se o outro apartamento está alugado, né? O inquilino está lá usando, o inquilino é um bom pagador, está usando, mantém a conservação da escadaria, do corredor. Então, por que nós vamos mexer nisso, né? Porque de repente, se tu abre mão para isso e tu coloca uma pessoa lá, que se o proprietário, mesmo o proprietário aceitando, mas aí você como corretor, você tem que orientar esse proprietário nessa hora, né? Porque pode esse inquilino que vai entrar e usar, misturar lá o residencial junto com o comercial, ele vai acontecer da gente estragar o outro inquilino que está lá, que já é um bom morador, que já está um certo tempo lá dentro, paga tudo sempre em dia, né? Paga, cumpre com seus deveres e obrigações lá dentro do imóvel. Então é capaz da gente estragar, ter uma invasão, né? Por quê? Porque o outro inquilino, ele vai se achar prejudicado com essa história de entra e sai. Porque pode ocorrer, sim, de acontecer isso, de repente o proprietário aceitar. Mas eu indicaria somente se fosse um único apartamento que tivesse em cima dessas duas salas comerciais, né? Então, como são dois apartamentos, dividiu, né? Aí divide-se opiniões. E isso pode ocorrer. E outro exemplo também que eu tenho é que foi uma outra pessoa, daí então o proprietário lá, o locador, ele concordou comigo que pode acontecer, né, da gente estragar aquele outro inquilino que já está lá dentro daquele imóvel. Então, outro fato que aconteceu também foi, eu estou citando isso porque foi o que ocorreu, né? Então, como esses meus vídeos são coisas do meu dia a dia, na prática, né? Eu quero sempre colocar situações que também poderá ocorrer com você. Aí você lembrar desse fato, né? Então, aí você vai analisar se o imóvel é um único só ou se tem mais de um, então você vai lembrar desse vídeo e vai ter uma forma de como orientar o proprietário nesta hora, né? Claro, porque todo proprietário, quando o imóvel está desocupado, o que ele quer? Ele quer que o imóvel esteja alugado, porque ele construiu aquele prédio com essa intenção de poder acrescentar aquele valor do aluguel para aumentar a renda dele lá, né? Então, e se o imóvel fica muito tempo desocupado, eles acham que as coisas, que aí ele não pode contar com esse valor que está entrando lá para ele mensalmente, né? Então, essa outra pessoa que foi visitar o imóvel coincidiu, né? Que foram dois pretendentes locatários, tiveram a pretensão de alugar o imóvel residencial e já perguntando, né, se o imóvel poderia ser usado comercialmente, né? Então, como a gente sabe que existe um contrato de locação residencial,
O contrato, se não for residencial, ele tem que ser um não residencial, que é um comercial, né? Então, essa outra pessoa que foi visitar este imóvel era para alugar o imóvel residencial. Ela já tinha nítida consciência, nítida consciência que era residencial, mas ela perguntou: será que eu posso usar este imóvel também? Eu gostaria de explorar a parte de brechó, né? Que ela mora sozinha, né? Esporadicamente a filha viria e que ela gostaria de explorar lá o brechó. Quem me acompanhou foi uma das minhas colaboradoras, que é funcionária, mas ela também já entrou no estágio para ser corretora de imóveis. Então, eu deixei esse assunto, né? Lá quando a pessoa questionou, né? E daí, o que eu disse lá para a pessoa? Lá na hora que o cliente me questionou, eu disse: olha, nós só administramos o imóvel, nós estamos aqui como para intermediar, né? Locatário, para ver o imóvel do locador, se gostar, a gente vai. Então, eu pedi para ela solicitar via e-mail, né? Então, assim ela fez, ela solicitou via e-mail e eu voltei a conversar também com a proprietária. Mas antes de conversar com a proprietária, eu orientei lá essa minha colaboradora, que está no estágio também, para ser corretora de imóveis. Então, aí eu perguntei a opinião dela. Aí ela já, claro, ela me disse, né? Não, Lúcia, nós temos que a mesma situação lá da cabeleireira, né? Que o contrato ali o imóvel é residencial, somente, então nós vamos passar para a proprietária. A proprietária, assim nós passamos, né? A proprietária já na mesma hora disse que não, né? Então, aí essa minha estagiária, ela disse assim: Lúcia, nós, que coincidência, né? Duas pessoas perguntando quase a mesma coisa, né? Porque a gente trabalha como residencial. E daí, esse contrato para não ser não residencial, né? Porque a lei diz que se começa a usar o imóvel via comercial, pode ocorrer algum indício futuramente do comercial, né? Porque existe uma exploração comercial ali dentro daquele imóvel. Então, não é legal isso, né? Então, eu disse: não, tu tá certa, né? Eu deixei ela se manifestar, porque já que ela está no estágio, ela já trabalha comigo já há algum tempo, né? Então, aí eu disse: não, então agora o próximo passo, falar com a proprietária. Expliquei novamente para a proprietária não, você não vai dar, porque também, gente, você pode me questionar assim: não, até poderia ser, né, o não residencial, que é o comercial, né? Ela pode morar lá, é aquilo que eu disse lá anteriormente no primeiro item, acordaram entre as partes locador e locatário. Nosso papel aqui é só intermediar e fazer a parte burocrática, né? Fazer a parte burocrática. Mas partindo para a parte burocrática, quando o imóvel ele é destinado para não residencial, que é o comercial, tem que haver todo um preparo, toda uma documentação burocrática em relação a isso, né? Que é a parte do alvará, porque se a pessoa vai usar aquele imóvel para explorar comercialmente, ela vai ter que ter um alvará de funcionamento, né? Ela vai ter que ter o habite, tudo conforme o que diz a lei mediante isso para o não residencial. Você sabe que o habite, quando não tem um habite, aí tem que entrar com aquele pedido
na prefeitura, que é o habite-se provisório. E quando este imóvel não tem um habite-se, esse alvará provisório tem que ser anualmente. E o inquilino vai ter que pagar essa taxa, né? Aí entra em acordo lá, né? Inquilino, proprietário, conforme for a intenção de cada um, lógico, né? Então, e tendo ciente já no início desse contrato que vai ser não residencial. Então, essa parte aí da documentação é muito séria, porque se a pessoa vai explorar para o não residencial, vai ter que ser feito um alvará, né? E pode ser até também que exija a parte lá de prefeitura, pode haver com a parte da vigilância, exigir, né, a própria prefeitura, se a pessoa vai explorar comercialmente, pode haver algumas exigências da parte da vigilância sanitária, que envolve lá a prefeitura, porque já que tu vai fazer um pedido de funcionamento comercial, né, que é o alvará, e também a parte lá das exigências do Corpo Bombeiro, porque também existe alguns imóveis que o Corpo Bombeiro, quando é residencial, é uma coisa, e o Corpo Bombeiro exige lá outras situações quando ele é o não residencial, que é o comercial, né? Então, tudo isso tem que levar a sério devido a essa parte burocrática. Por isso que eu não concordo muito das pessoas, né? Das pessoas lá ter o imóvel residencial, o inquilino está usando, e às vezes tem que transformar, às vezes o proprietário pode aceitar. Mas só que você, corretor de imóvel, você tem que ter pelo menos essa orientação de orientar lá, você tem que saber dessa situação para você orientar o proprietário, né? Olha, se esse imóvel foi feito um contrato de locação residencial e você está autorizando ele transformar no não residencial, também vai orientar esse proprietário que também vai haver as exigências dos órgãos, como prefeitura, como bombeiro, né? E que vai haver algumas taxas que de repente o locatário lá vai exigir do locador. Então, aí o que eu recomendo? Eu recomendo que você faça uma reunião para não ficar desagradável para você, né? De estar falando uma coisa para o proprietário e para o inquilino, para o locatário e o locador. Então, convoque aí uma reunião. Hoje a gente pode fazer reunião presencial ou então uma reunião online, né? De que daí você vai orientá-los nisso. Olha, você até pode ser que ocorra isso no seu dia a dia, essa situação, e daí você vai fazer essa reunião e dizer, olha, se você fizer o imóvel, nós temos imóveis aí que existe um contrato de locação residencial. Ó, o imóvel de locação não residencial, o que vocês concordarem entre as partes, eu estou aqui pronta para executar isso. Só que aí você entra nisso, ó, vai haver algumas taxas, se é referente ao alvará provisório, anualmente tem que entrar com esse alvará provisório e pagar uma taxa para a prefeitura. Aí eles conversam, né? E também o Corpo Bombeiro vai fazer algumas exigências, já que o imóvel não está adaptado para o não residencial. E é isso que você vai orientar tanto o proprietário quanto o inquilino, tanto o locador, tanto o locatário. São situações que acontecem dentro da minha empresa e eu quero mostrar para vocês como é que isso realmente funciona na prática, né? Se você gostou desse assunto, você deixa alguma pergunta, né, me questionando, que eu vou lhe responder. E se você tiver um interesse maior, entra aí, curte os nossos vídeos, né? Tem diversos vídeos que falam com diversos assuntos.
e esses vídeos, se vocês interessar, mande lá essa pergunta, ou você também pode tá solicitando algum item, né? Algum tema onde eu possa comentar com vocês em outros vídeos, né? Então curte lá, existe um canal, o Instituto Lúcia Franco também, que você pode estar lá entrando e curtindo o que nós temos lá neste instituto. Muito obrigada, eu agradeço. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.